E nossa reflexão hoje é sobre o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Está baseada essa história no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 13, ali onde conta a história do rei Saul, de como ele foi ungido a rei, como ele se afastou de Deus. Quando nós olhamos para a história do rei Saul, começamos a pensar o porquê que Deus rejeitou o seu reinado. Mas quando nós começamos a ler e aprofundar na história, nós vemos que há uma consequência ali de desobediência e justificativas diante de Deus. E o que Deus requer de nós é obediência e não justificativas. O rei Saul, ele chegava diante de Deus sempre justificando os seus erros. Ele nunca assumia os seus erros, ele nunca se arrependia, mas sim ele justificava. Nós vemos que isso é algo tão sério que Deus rejeitou o seu reinado, porque a nossa desobediência, ela nos leva para longe de Deus. E daí tem pessoas que ele compara o reinado de Saul e o reinado de Davi. E dizem, Davi adulterou, depois cometeu um assassinato e ele foi um rei segundo o coração de Deus. Mas quando nós vamos examinar a história, por isso que é bom nós lermos a palavra e examinarmos a palavra, porque ela tem resposta para tudo. Daí nós começamos a entender o porquê que Davi era segundo o coração de Deus. Porque todas as vezes que Davi pecava, todas as vezes que Davi errava, ele se prostrava diante de Deus, ele reconhecia o seu erro, diferente de Saul. Ele se prostrava diante de Deus e dizia, Senhor, eu pequei contra ti, tire tudo que eu tenha. Tire tudo que eu tenho. E olha que Davi não tinha pouco, hein? Tire tudo que eu tenho, só não retire de mim o teu espírito. Ele chegava com um coração quebrantado diante de Deus. E é isso que Deus requer de nós. Um coração contrito, um coração de reconhecimento, que reconhece quando erramos, quando falhamos. Coisa que Saul não fazia. Saul, ele chegava diante de Deus justificando. Ele justificava os seus erros, mas não se arrependia, não reconhecia. Porque o nosso Deus, ele não olha para o tamanho do nosso pecado. Porque pecado para ele é pecado, independente se você roubar um banco ou roubar uma caneta. Aqui na terra as consequências são diferentes de você roubar um banco e você roubar uma caneta. Mas para Deus, diante de Deus é pecado. O seu coração foi mau quando você agiu com maledicência. Então para Deus não existe isso. Agora o que Deus olha para nós, um olhar de compaixão, é quando nós pecamos, mas nós reconhecemos os nossos erros. É isso que conta diante de Deus. Nós chegamos diante dele, nos prostramos falando, Deus, eu errei. Que a sua misericórdia me alcance, que o seu perdão me alcance, porque eu errei, eu falhei. Não devia ter agido dessa forma, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter tido essa atitude que eu tive. E reconhece, se arrependa. E diga para Deus, eu não vou fazer mais, vou fazer diferente. É isso que agrada a Deus. No momento ali do livro de Samuel, o profeta Samuel fala para Saul que Deus quer obediência, não sacrifícios. Porque Saul, ele levantava holocaustos, sacrifícios a Deus, mas ele não obedecia, fazia tudo diferente daquilo que Deus pedia para ele fazer. E infelizmente tem pessoas assim, que eles se sacrificam um monte, sobe monte, fica o mês inteiro sem comer carne, mas faz tudo errado. O que Deus manda ele fazer, ele não faz. A forma dele agir com as pessoas, a forma dele viver, a conduta dele, a forma dele agir no trabalho, agir no meio da sociedade, ele só se envolve com coisas que entristecem a Deus. As atitudes dele são totalmente contrárias àquilo que Deus pede para nós na palavra. É aquela pessoa que fala da palavra, mas não vive a palavra. Que nesse dia Deus possa ter misericórdia das nossas vidas e que nós possamos chegar diante de Deus com o coração assim contrito, em arrependimento, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que somos falhos, que somos negligentes, que tomamos atitudes, muitas vezes, que entristecem a Deus. Que nós possamos olhar para dentro de nós e reconhecer isso e pedir a misericórdia do Senhor para que Ele possa nos alcançar. Porque
quando Deus nos alcança, quando nós nos arrependemos, Ele nos alcança, então a história é mudada, a nossa vida é mudada, o nosso entendimento é mudado, porque o Senhor começa a trabalhar ali em nós. Porque nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é tudo na minha vida. Eu reconheço que preciso de mudança. Que nesse dia nós possamos meditar na vida de Saul e tomar como exemplo, para que nós não venhamos chegar diante de Deus com justificativas, deixar o nosso orgulho tomar conta de nós, não reconhecermos os nossos erros, mas que nós possamos ser como Davi, mesmo quando nós errarmos, mesmo quando nós olharmos para o nosso erro e pensarmos que não há mais jeito, que não há solução, mas que nós possamos levar diante de Deus isso, porque Deus é fiel e poderoso para nos perdoar e para nos alcançar. E lembre-se que Deus não tem o culpado por inocente, porque a nossa culpa, ela gera desculpas, gera justificativas, mas o nosso arrependimento, ele gera perdão, gera transformação, gera mudança de vida, mudança de mentalidade em tudo. Pense nisso. E que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa ser bem-sucedido em tudo diante de Deus.